E às vezes você fica olhando sempre pro palco do outro, para o que o outro tá fazendo, porque é a sua grande inspiração, e aí você esquece que, tem gente que tá olhando para o que você tem desejando. E às vezes você pode ajudar através do seu produto, do seu serviço, essas pessoas a conquistarem isso. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast a gente discute sobre marketing, negócios, mentalidade e várias outras coisas, num papo bem descontraído. Hoje eu vim confessar para vocês que eu não sou a melhor do meu mercado. Mas, por mostrar o meu trabalho, eu consegui mais clientes do que muitas pessoas que, às vezes, até sabem mais do que eu. Sabe por quê? Porque se você não aparece, você não é lembrado. E por isso, nesse episódio especial, a gente vai falar sobre as 10 lições do livro Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon. Esse vai ser o primeiro episódio que eu vou fazer comentando sobre um livro, trazendo as lições deles, porque se você só me escuta por aqui, talvez você não saiba, mas eu gosto muito de ler. Esse é um hábito que eu tenho todos os dias, e eu acho que muitas das coisas que eu aprendi na minha vida, além da minha graduação, da minha pós-graduação, foram lendo bons livros. Os livros me ajudam a cortar caminho. Então eu queria começar esse quadro, porque se vocês gostarem, eu vou trazer em mais episódios esses comentários sobre os livros. Então vamos começar imaginando uma situação, que aí a gente vai entrando no livro. Existem duas pessoas, dois contadores, vamos colocar esse exemplo aqui. Você está precisando arrumar a parte contábil da sua empresa. Aí você liga para um e ele te explica de um jeito que você não entende nada. Você sabe que ele é bom, porque uma pessoa te recomendou ele. Essa história aconteceu comigo, tá? Uma pessoa muito próxima a mim me recomendou um contador. Eu liguei pra esse contador e, cara, eu não entendi nada que ele tava falando. E aí, eu ligo pra um outro, que é um completo desconhecido. Mas ele consegue me explicar o que eu preciso arrumar dentro da minha empresa, o que precisa ser regularizado e como as coisas vão ser feitas. Qual dos dois que eu vou escolher? O que eu já tenho a recomendação, mas eu não entendi nada do que ele vai fazer com o meu dinheiro? Ou o que eu senti mais segurança, porque ele conseguiu me explicar com mais clareza? A minha opção foi a segunda. Eu escolhi a pessoa que conseguiu me explicar com mais clareza. A pessoa que conseguiu demonstrar melhor qual era o trabalho dela, o que exatamente ela ia fazer, o que ela ia entregar. A gente precisa comunicar com clareza para os nossos potenciais clientes o que a gente é. Porque a pessoa que conseguir explicar da maneira mais simples, a pessoa que conseguir ser entendida por mais pessoas, é a que mais vai ganhar dinheiro. Não é o melhor que ganha mais dinheiro. É quem aparece e é lembrado mais. Eu sempre falo isso para vocês, isso tem muita relação com construção de marca. Por isso que construir a sua marca é tão importante. Porque quanto mais forte a sua marca é, mais lembrada ela vai ser, menor vai ser o seu esforço de venda. Ah, eu preciso de uma regatinha. Falei hoje disso com a minha mãe. Ela disse, vai na Hering. Ah, que associação rápida. Você percebe que podem existir outras marcas até com regatas melhores. Mas a Hering conseguiu construir essa associação mais forte, porque ela trabalhou muito marca, essa associação com este tipo de produto básico. Então, essa é a importância de você aparecer, de você repetir para o seu cliente o que você é, de maneira clara. E é basicamente sobre isso que o livro vai falar. Ele vai falar, querido, você precisa mostrar o seu trabalho para o mundo, para que as pessoas saibam o que você faz. Não dá para você ficar falando termos difíceis e esperar que o seu cliente entenda o que você faz. Não dá para você não falar nada ou só ficar postando foto de cachorro no seu story e falar que as redes sociais não estão te trazendo cliente. Você tá vendendo seu cachorro? Ou você tá vendendo, sei lá, a unha que você faz? Você tá vendendo a sua consultoria? Você tá vendendo a sua mentoria? Você tá vendendo o seu horário como psicóloga? O seu horário como nutricionista? O que você tá vendendo? Se você estiver vendendo seu cachorro, eu até entendo você ficar postando muito ele. O que eu tô querendo dizer pra vocês é, a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Às vezes a gente se perde no uso das redes sociais. E ao mostrar o seu trabalho, você precisa fazer isso com estratégia. Feita essa introdução, agora a gente pode ir às 10 lições do livro e ir
fazendo conexões com a minha experiência e com o que a gente sempre conversa por aqui. Primeira lição. Você não precisa ser um gênio. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo para os meus clientes e para os meus seguidores. Você não precisa saber mais do que todo mundo. Você só precisa saber mais do que alguém. Ao invés de você ficar tentando ser um gênio solitário, que ninguém vai entender, ninguém vai compreender, foque em ser útil para as pessoas. Você não precisa ser o melhor do mercado para você começar. Porque até você se tornar o melhor do mercado, talvez você tenha perdido tempo. Por quê? Porque você vai gastar tanto tempo ali estudando. E deixa eu te contar uma novidade, caso você não saiba. Você nunca vai achar que é suficiente. Sempre vai ter um próximo livro, um próximo curso, uma atualização no que você faz. E se você ficar esperando o momento perfeito que você já sabe tudo para começar a mostrar o seu trabalho, na verdade você nunca vai ter a oportunidade de aprender na prática mostrar o seu trabalho também. Então, começa com o que você tem, ensinando para quem sabe menos do que você. Eu gosto muito de uma explicação que é muito popular dentro da internet, que mostra uma escadinha. Vamos supor que você está aqui, no segundo degrau. Você já pode ensinar para todas as pessoas que estão no primeiro. Enquanto você está ensinando para essas pessoas que estão no primeiro, você continua estudando, se profissionalizando, aprendendo novas coisas. E aí você sobe para o terceiro. A hora que você sobe para o terceiro, você consegue ensinar para todas as pessoas que estão no primeiro e no segundo. A hora que você sobe para o quarto, você ensina para primeiro, segundo e terceiro. E assim, você vai aumentando o seu negócio. Como? Enquanto você já está fazendo dinheiro, você continua estudando. E aí você vai sabendo mais para ensinar para quem está embaixo de você. Sempre tem alguém que está precisando do seu serviço, do seu conhecimento. Você pode embalar isso e vender. Então, não espere o seu produto estar perfeito. Se você começar perfeito, você começou tarde. Não espere tudo estar redondo para você mostrar o seu trabalho. Documente a sua jornada. A gente vai falar sobre isso em uma das lições. Segunda lição. Pense em processo, não em produto. E aí a gente chega na parte do documente a sua jornada. Em vez de você mostrar apenas o produto final, compartilhe as etapas dos seus processos. As pessoas, elas querem saber como você chegou naquele resultado. Elas estão interessadas com os bastidores. Elas querem saber o que você fez para chegar nesse primeiro degrau. O que você precisou aprender para chegar nesse primeiro degrau. Como foi que você aprendeu a fazer unha tão bem? Como foi que você aprendeu a fazer branding? Ou mais do que isso, você psicóloga, como você pode me ajudar? Você já sabe mais do que aquelas pessoas. Ou mais do que isso, em algumas áreas não é porque você sabe mais do que eu, é porque você tem um recurso que eu não tenho. A psicóloga, por exemplo, ela tem uma formação que o outro não tem. Então, não espere você chegar no consultório perfeito para você aí mostrar a sua vida dos sonhos. As coisas não funcionam assim. Essa semana eu dei uma palestra e eu falei um pouco sobre isso, que é a gente fica lá se sabotando, principalmente na criação de conteúdo, que era o tema da palestra. Quando eu tiver o celular bom, eu vou lá e começo. Quando o meu cenário estiver bom, eu vou lá e começo. E eu não tô sendo aquela ridícula que fala assim, faça do jeito que você tem, não importa o cenário. Eu entendo que a gente gostaria de ter o cenário perfeito. Eu entendo que às vezes você se incomoda com o seu cenário. Mas aí para e pensa de novo. Ao invés de você usar esse argumento como uma muleta de então eu não vou fazer, pensa assim, onde então eu poderia gravar? Você pode ir num lugar público da sua cidade, você pode gravar na rua. Ah, eu não tenho celular top de linha. Grava com o que você tem, para que você ganhe dinheiro para comprar o top de linha. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha o celular top de linha. Eu tinha um bom celular, mas ele não era o top de linha. E aí, quando eu fui tendo retorno financeiro esse ano, eu fui lá e comprei o top de linha. E é assim que a gente constrói as coisas. A gente não conquista antes de construir. A gente constrói para conquistar. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então, não tenha vergonha de mostrar o seu processo. Não tenha vergonha de mostrar que você está ali, lutando, batalhando. As pessoas, elas se conectam também na nossa trajetória. Porque não é todo mundo que vive a vida dos sonhos. A vida cheia de dinheiro, carro de luxo, bolsa de luxo e tudo vem fácil. Não queira parecer ser uma coisa que você não é. Até porque
Muitas vezes, quando você já tem tudo isso, as pessoas elas vão estar mais interessadas na sua jornada. Porque é isso que vai se conectar com elas. Elas não querem saber exatamente o que você tem. Elas querem saber como você pode ensinar elas a conquistar o que você já conquistou. E às vezes você fica olhando sempre pro palco do outro, para o que o outro tá fazendo, porque é a sua grande inspiração. E aí você esquece que, tem gente que tá olhando para o que você tem e desejando. E às vezes você pode ajudar através do seu produto, do seu serviço, essas pessoas a conquistarem isso. Às vezes, você é uma pessoa que tem um conhecimento que pode ajudar as pessoas a conquistarem o que um outro paciente, um outro cliente seu já conquistou através do seu produto ou do seu serviço. Então vai mostrando esses bastidores, vai mostrando o dia a dia. Ah, eu tenho uma marca de moda. Mostra um pouco de como é o dia a dia. Mostra que aqueles produtos são feitos por pessoas, que eles são embalados por pessoas. Mostra a trajetória, mostra o primeiro escritório pequenininho, para depois todo mundo vibrar com a sua conquista na hora que você mostrar o grande. Vai mostrando o processo. As pessoas gostam e elas se conectam mais com o processo. E assim, aos poucos, você tá todos os dias, ao mostrar o seu processo, mostrando o seu trabalho. Terceira lição. Compartilhe algo pequeno todos os dias. Reparem, eu tô fazendo os ganchos. A conexão acontece no dia a dia, gente. E aí, do mesmo jeito que você vai mostrando os bastidores do dia a dia, vai compartilhando os insights, as ideias. Não seja mesquinho com as informações que você tem. Ah, eu tive uma ideia, eu li algo num livro aqui, eu vou guardar, que eu vou vender isso. Calma, mostra no gratuito também. Divide essa ideia. Fala para as pessoas, seja generoso. Compartilhe um insight por dia. Quando eu comecei no Instagram, falei disso, lembrei. Eu compartilhava um insight por dia da minha leitura da manhã. Todos os dias eu tinha um conteúdo, porque a gente vai vivendo e as nossas ideias elas vão surgindo enquanto a gente vive. E esse é um ótimo jeito de você mostrar o seu trabalho. Eu não preciso aparecer todos os dias e dar uma super consultoria de branding gratuita, online, para a pessoa entender o que eu faço. Eu pego pedacinhos do que eu sei e eu vou dividindo com as pessoas. E essa até que é uma ótima estratégia de venda, porque a venda vira uma consequência. A pessoa fala assim, eu gosto tanto de tudo que ela fala, que eu quero pagar para acessar todas essas informações que ela já até me deu, mas agora de uma maneira organizada, aplicada para mim. Eu quero que ela me passe um guia que me ajude a chegar nisso que ela está ensinando. E por isso, todos os produtos que eu faço, eu sempre penso nisso. E pode ser uma ideia para você. O Manual dos Conteúdos Estratégicos, que é o meu curso sobre criação de conteúdo. Por sinal, ele está na Black Friday 60%. Eu vou deixar o link aqui. Eu faço um manual, é um guia para você começar a criar conteúdo. Eu vou lá num outro curso que eu vou lançar em breve e eu vou fazer também um guia para que você descubra o seu posicionamento. É te guiando. Eu organizo essas informações. Mas como você sabe que eu sou qualificada? Porque eu te mostro todos os dias o que eu estudo, o que eu aprendo, eu divido, sou generosa, e aí as pessoas entendem que eu sei o que eu tô falando. E aí elas pagam para acessar o meu conhecimento de maneira organizada. As pessoas, elas vão te pagar para acessar o que você faz pelos seus clientes. Elas vão te pagar para ter o produto que elas viram a fulana ou a ciclana usando. Ou o produto que você explicou, que é um tecido diferente, que a sua técnica de fazer a sobrancelha é diferente. E assim, dessa maneira, você vai conseguindo atrair clientes, porque você está mostrando um pouquinho do que você sabe. Você está, de alguma maneira, mostrando o seu trabalho. Quarto ensinamento do livro. Abra o seu gabinete de curiosidades. Associações te ajudam a mostrar quem você é. Essa é a minha tradução, o meu resumo para essa quarta lição do livro. Mostra o que te inspira e o que alimenta a sua criatividade. Mostra quais são as suas referências. Fala para as pessoas o tipo de livro que você está lendo. Fala que tipo de pessoa que você está consumindo. Mostra as pessoas que às vezes você está convivendo. O networking que às vezes você conseguiu fazer, o tipo de evento que você está indo, ou o tipo de evento que você gostaria de ir. As pessoas que você assiste no YouTube. Tudo isso vai construindo quem é você, qual tipo de pessoa você admira e vai fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor entendam mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você vende através das associações. Se eu falo para vocês
que eu me inspiro muito na Lela Brandão, vocês vão entender que tem uma linha de raciocínio que eu preciso ter, alguns valores que eu preciso ter para eu gostar dela. E aí, quem gosta dela também pode se conectar comigo. Quem entende que ela é muito verdadeira, vai entender que é isso que eu busco pra mim também. Se eu falar pra vocês que eu gosto muito da Hannah Franklin, vocês vão entender que a gente tem uma coisa em comum. Eu, inclusive, descobri em uma palestra que eu vi dela que tem uma palavra que provavelmente tá no branding dela e tá no meu desde o começo. Eu já pensei até em tatuar. Que é a ousadia, que vem do texto O Homem na Arena, que eu sempre falo pra vocês que é meu texto preferido na vida. Então, eu vou mostrando quem são as minhas referências, as minhas inspirações, as pessoas que eu gosto, que eu estudo com. E assim vocês vão entendendo um pouco mais sobre como é o meu trabalho. Por isso, eu busco sempre ter referências de pessoas que são muito excelentes no que fazem. Porque é isso que eu quero pra mim. Então, comece a mostrar isso. Mostre um pouquinho de quem te inspira, como é o seu processo criativo. Esse tipo de coisa, olha como as coisas vão se misturando. Você mostrando um pouco do seu dia a dia, você se associando com pessoas interessantes, mesmo que você não saia pra jantar com elas. Eu não tô falando disso. Porque conseguir um jantar com seus ídolos, muitas vezes, não vai ser possível. Às vezes você tem como uma grande inspiração o Steve Jobs. Tudo bem. Fala sobre ele, fala a frase dele. Então, vai criando essas associações, vai dividindo com as pessoas essa parte do seu gabinete de curiosidades. No livro ele diz que compartilhar suas referências ajuda as pessoas a entenderem as suas influências e se conectarem com você de maneira mais autêntica. Eu acredito nisso também. Quinta coisa, conte boas histórias. Esse tema vocês sabem que eu amo. Inclusive eu tô pensando em fazer um episódio sobre storytelling. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, por favor. Nós somos seres sociáveis. A partir do momento que a gente, desde que surgiu, conta a história de várias maneiras, um dos melhores jeitos de você envolver a sua audiência e mostrar o seu trabalho é através de histórias. Eu gosto sempre de dar um mesmo exemplo, que é, quando você senta na mesa do bar com seus amigos, você fala sobre o quê? Você conta histórias. E isso prova que a gente é viciado em escutar boas histórias. Histórias que vão fazer a gente se identificar e histórias que vão fazer a gente se emocionar. Existem 2 elementos muito importantes para que você consiga contar uma boa história. E aqui eu não estou só listando coisas, eu quero que você saia daqui entendendo e aprendendo dentro desses tópicos. E aqui eu queria ressaltar que usar as histórias dentro do seu conteúdo, mas também dentro do seu atendimento, é uma maneira de você encantar e envolver o seu cliente. É uma maneira muito boa para você falar sobre a mudança que o seu produto ou serviço traz, sobre os propósitos da sua empresa, tudo que você quiser trazer para a pessoa. Então eu quero trazer uma informação de que o café é bom. Se eu envolver isso numa história, vai ser muito mais fácil de ganhar sua atenção do começo ao fim e muito mais fácil de te provar que o café é bom, de fixar na sua cabeça que o café é bom. Por quê? Porque toda boa história tem que ter 2 elementos. Um é o elemento da identificação. Então, uma história que envolve, que faz você dar risada, se emocionar, querer ouvir, é aquela história que em algum lugar você se identifica. Ou porque é em um cenário que você já viveu, ou porque é uma história parecida com a que alguém já viveu, que você conhece, ou porque tem um personagem muito identificável. Porque você sentiu empatia por aquele personagem, porque você se colocou no lugar daquela pessoa. A gente tem uma coisa dentro da nossa cabeça que é muito importante vocês entenderem quando a gente fala de storytelling, que é a projeção. Então, se você tá me contando uma história assim, eu fui na feira e eu comi um pastel, eu vou me projetar nessa situação. E aí talvez a minha resposta seja, que legal, tal. Não, você acredita que eu não gosto de pastel? A gente projeta a gente naquela situação. Quando alguém conta uma história de uma viagem, e às vezes você fica empolgado pela viagem da pessoa, porque você se projeta andando de motinha na Costa Amalfitana. Foi uma das coisas que eu compartilhei na minha última viagem, e as pessoas ficaram, foi legal, como foi? Nossa, eu fiquei imaginando viver aquilo. Por quê? Porque a gente projeta a gente vivendo aquilo. E aí, isso faz com que a gente sinta as emoções do protagonista da história. Porque como a gente projetou, é como se a gente estivesse vivendo aquilo. Além disso, toda boa história
precisa te gerar alguma emoção. Ou ela te gera frustração, ou ela vai te gerar alegria, ou ela vai te gerar alguma coisa. Raiva. Se você conseguir envolver muito bem a pessoa e incluir uma emoção, cara, a pessoa vai lembrar o que você falou pra ela. Porque quando a gente se envolve emocionalmente, existe um processo, que agora eu não vou lembrar exatamente, mas libera dopamina no nosso corpo. E aí, a dopamina, ela serve como se fosse um lembrete no nosso cérebro, dizendo assim, lembra disso daqui. Foi muito legal, foi muito massa, emocionou muito a gente. Então, cola aí, pra você lembrar disso. E é por isso que nos filmes que você chorou muito, por exemplo, você lembra da história. Mas nos filmes que você, às vezes, não chorou, nem deu tanta risada, você talvez nem lembre. O nosso cérebro, ele tem que selecionar o que ele vai lembrar ou não. E uma das boas maneiras de você ser mais lembrado do que o resto é você contando boas histórias. Histórias que marquem os outros. E para marcar o outro, muitas vezes você precisa gerar uma emoção. Um exemplo de uma boa história é o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Na verdade, qualquer livro da Colleen Hoover é muito bom. Tem o Verity também, que é muito bom. Fica essa recomendação de livros que não tem nada a ver com marketing. Acabou de acontecer o filme. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Mas é um livro sobre violência doméstica. E é muito legal o livro porque você tá tão envolvido com o personagem principal, com a personagem, com a Lily, que quando eu tava lendo o livro, a primeira vez que acontece a violência doméstica com ela, eu justifiquei. Eu passei pano pro cara. Como muitas pessoas. E eu falei, não, peraí, foi por engano. Eu tava tão envolvida com ele emocionalmente, a Colleen Hoover conseguiu fazer com que eu me encantasse tanto por ele no livro, que eu não percebi os sinais, eu não percebi os gatilhos ali. E aquilo mexeu muito comigo emocionalmente, porque eu tava no lugar dela. É como se aquilo tivesse acontecido comigo. E como se eu tivesse, na hora que a coisa fica mais escancarada, olhado pra trás e falado assim, podia ter sido eu. Eu não percebi os sinais vindo. Meu Deus! Agora eu preciso ter mais empatia com quem sofre esse tipo de situação. Porque quando você nunca sofreu, você às vezes olha e fala assim, mas tava na cara. Não tá na cara quando você tá envolvido emocionalmente. Enfim, não é pra falar sobre violência doméstica aqui. Mas é pra trazer um exemplo de uma situação que me envolveu tanto emocionalmente. A escritora, né, a autora do livro, ela conseguiu me colocar tanto no lugar da protagonista que aquilo tá marcado no meu coração como se eu tivesse vivido. Aquilo ficou comigo porque me emocionou. E quando algo emociona muito a gente, é impossível de esquecer. Então, o que você tem que buscar ao mostrar o seu trabalho? Você tem que buscar contar as histórias que os seus clientes viveram, contar o porquê você decidiu fundar a sua empresa, contar como você fez para que você conquistasse as coisas que você tem. E embalar todas as informações em histórias. Todas as vezes que você puder, use analogias. Dentro do Manual dos Conteúdos Estratégicos, eu tenho uma aula só sobre storytelling. Eu gosto muito dessa aula, porque eu acho que ela é essencial para o curso. A gente fala de criação de conteúdo estratégico dentro do manual, e aí a gente fala sobre nicho, sobre conversão. Depois a gente passa por um módulo inteiro onde eu falo sobre como atrair, conectar e converter os seus clientes. Quais são os elementos que você precisa ter para atrair, conectar e converter. E aí você junta esses elementos todos em um vídeo, aí você cria um vídeo mais bombástico que consegue te trazer muitos resultados. Mas o terceiro módulo é como criar estes conteúdos. E aí a gente sai da ideia e vai da ideia até a edição, porque tem um bônus de edição dentro do curso. No livro ele diz para você envolver o seu público contando histórias pessoais e até profissionais, que podem ser suas, mas também podem ser de clientes seus, para que você mostre o que você está criando ou mostre o que você já aprendeu durante a sua jornada. Tem um livro, que inclusive é o livro que eu mais amo de storytelling, o Histórias que Inspiram, que ele fala que você pode sentar e fazer um documento sobre tudo que você já viveu na sua vida. Então, eu, por exemplo, um dia fiz essa cicatriz aqui na testa porque eu caí na casa da minha avó. E aí, aquilo ali eu posso tirar uma lição, aquilo ali pode servir de analogia para alguma coisa.
uma conversa, eu tento sempre fazer esse exercício. Tive uma conversa com uma amiga minha. Essa conversa, ela pode virar uma história que é uma analogia para explicar algo dentro de marketing. Se você fala de comportamento humano, ainda mais fácil. Se você quiser falar de autoestima, ainda mais fácil. Sempre associe o seu produto ou o seu serviço a alguma emoção, a algo que você quer despertar nos outros. E aí você vai encontrar as histórias que ajudaram as pessoas a perceber o valor do seu produto, o valor emocional dele. Dentro do manual, nessa aula de storytelling, eu ensino uma estrutura que eu gosto muito, que é pautada na Kendra Hall, para você criar roteiros com storytelling. O manual, ele tem 3 módulos. No primeiro módulo, eu falo sobre encontrar o seu nicho, porque você precisa falar sobre um assunto. Quem quer falar sobre tudo não fala sobre nada. Depois, entender como que você vai converter dentro daquele nicho. Então, como que você vai fazer dinheiro? Porque não é só criar conteúdo que você vai fazer dinheiro assim, automático. Você precisa saber. Você precisa ter uma estratégia. Você precisa saber qual é o seu ponto de chegada. A partir do momento que você sabe o que você vende, sobre o que você vai falar, aí sim chegou na hora da gente entrar no curso mesmo, falar sobre quais os elementos de atração, de conexão e de conversão você precisa ter para que você consiga fazer vídeos que te ajudam a atrair pessoas, a se conectar com pessoas e a converter as pessoas, né? Fazer com que as pessoas comprem de você. E o último módulo, tô explicando tudo isso para falar sobre esse último módulo, eu saio passando por todas as etapas da criação de conteúdo. Então, primeiro eu falo como ter ideias infinitas, depois como desenvolver essas ideias e tirar do papel. Então, eu tenho só uma ideia. Como que eu faço essa ideia virar um conteúdo? Essa ideia tendo virado um conteúdo, eu preciso embalar ela em uma chamada e em um roteiro. E na hora que eu falo de roteiro, eu trago uma aula só sobre storytelling. Por quê? Porque um dos melhores jeitos de você criar conteúdo para cativar as pessoas, que vai conseguir atrair, conectar e converter como consequência, é você contando uma boa história. As histórias têm esse poder. Então use e abuse delas. E sim, você tem histórias para contar. Não precisam ser suas, pode ser da sua avó, do seu tio, do seu cachorro, do seu cliente. Ah, mas eu ainda não tenho cliente, então conta histórias suas de como você descobriu que essa ideia que você teve hoje de negócio é uma boa ideia. Conta como é o seu trabalho, conta como é a sua vida. Conte histórias, qualquer que seja a história. Desde que você tenha estratégia, desde que você saiba exatamente o porquê você está contando essa história, que é muito do que eu falo no manual, você vai conseguir fazer com que essa história se transforme em vendas para você. E eu fico sim falando de venda, gente, porque a gente mostra o nosso trabalho, porque a gente quer que as pessoas saibam porque a gente quer vender. Tem muito disso também. Mas ao mostrar o nosso trabalho, se ele tem propósito, a gente também divide os nossos propósitos, os nossos valores. A gente também faz com que o mundo conheça a nossa visão de mundo. E aí, a gente consegue agregar para a vida das pessoas. 6ª lição. Ensine o que você sabe. Eu traduzo ela como, seja generoso. Ao ensinar o que você sabe, você atrai pessoas que se interessam pelo seu trabalho. Além disso, ensinar ajuda você a organizar suas próprias ideias e conhecimentos. Eu não tinha noção do quanto eu sabia até eu começar a dividir. E aí, tem 2 coisas que acontecem. Primeiro, você aprende que você sabe muito. E segundo, você aprende que existem muitas pessoas que não sabem aquilo que pra você é o óbvio. E o óbvio, ele precisa ser dito, porque ele é óbvio pra você, mas ele não é óbvio pra uma outra pessoa na maior parte das vezes. Quando a gente é generoso, a gente divide o que a gente sabe, as pessoas podem acessar a nossa cabeça. E quando elas acessam a nossa cabeça, elas podem se conectar muito com a gente. E quando elas se conectam muito com a gente vira o preferido daquela pessoa para quando ela precisar do que a gente vende. Então, pensem nisso. Dividam o que vocês sabem. E quando eu falo dessa divisão, eu vou além até. Às vezes a gente acha que, o fulano é meu concorrente. Troca com o seu concorrente. É difícil, mas troca com o seu concorrente. Esse é um exercício que eu comecei a fazer no último ano. E, gente, é muito legal você ser generoso. Porque você dá e você recebe em troca. E essa troca faz com que os dois saiam mais ricos mentalmente e, às vezes, financeiramente, muitas vezes, daquela conversa. Troca. Aquela pessoa entende as suas angústias. Divide com ela. Mas cuidado, né? Divida com pessoas que também queiram dividir com você. Para não ser você servindo, a outra pessoa sugando tudo de você e indo embora com todas as informações.
sem ter dividido nada com você. Então, estabeleça essa troca com pessoas, mesmo que essas pessoas sejam as suas concorrentes. Isso é muito bom. As pessoas mais prósperas, eu vou falar um pouco de prosperidade aqui, são as pessoas que entendem que não é porque o outro acessou um conhecimento que você tem que ele vai ser melhor. São as pessoas que entendem que tem espaço para todo mundo que fizer direito, que fizer com excelência, vai ter espaço. Então elas não se importam em dividir. Quanto mais você divide, muitas vezes mais você recebe, e aí nessa troca você vai sempre evoluindo, melhorando. E aí essa parte de ensinar é muito legal também, porque nessas trocas você organiza suas ideias, você troca sobre metodologia, se você é uma pessoa que ensina os outros, você troca sobre, sei lá, matéria-prima, se você é uma pessoa que está empreendendo com moda. Você troca sobre os conhecimentos ou as experiências dos clientes do outro. E aí você pode aprender com os erros e com o acerto do outro. Então, busque essas trocas. E mais do que isso, seja generoso com as pessoas. Isso encanta. Uma pessoa generosa encanta. 7ª lição. Não se torne, essa daqui eu adoro, não se torne um humano spam. Seja interessante, não seja interesseiro. Evita ficar só fazendo autopromoção. Vou falar de novo. Ninguém liga pra você. As pessoas ligam pro que você vai entregar pra elas. As pessoas ligam pra como você pode melhorar a vida delas. Então, se você vende um serviço, a pessoa que está te contratando, ela quer otimizar o tempo dela. Ela quer acessar um conhecimento que você demorou para ter, que ela pode acessar mais rápido se ela comprar você, né? Comprar o que você vende. Se você vende um produto físico, ela não está se importando com as suas vendas. Ela está se importando com como ela vai parecer. Então, para de ficar fazendo só autopromoção. Eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou nananã. Eu não tô também falando pra você ficar se diminuindo, nunca fala de você, nunca reconhece as suas conquistas. Não é isso. Eu tô falando pra você entender que quanto mais você serve o outro, mais resultado você tem. Quanto mais resultado você dá pro outro, mais resultado você tem. Quando eu faço os meus cursos, eu penso assim, qual é o conteúdo que eu posso entregar aqui que vai transformar a vida daquela pessoa? Porque eu sei que quando eu consigo transformar a vida da pessoa, ela vai se encantar. Porque eu mudei a vida dela. E aí ela vai falar para várias outras pessoas. Essa mulher aqui mudou minha vida. Acessa também. E não tem promoção melhor do que essa. Do que uma promoção de verdade. E aí a gente volta pro ser generoso. Esteja presente nas conversas e seja generoso com o seu público, compartilhando o que é útil e interessante, sem querer vender o tempo inteiro. Existem 3 tipos de venda que eu ensino no Manual dos Conteúdos Estratégicos. A notificação de venda, a oferta sutil e a oferta agressiva. Entende isso? Porque você precisa colocar esses 3 no seu conteúdo. A notificação de oferta é quando você tá lá vivendo sua vida, você filma, que você tá entregando um trabalho. A Nicole Sarti, uma decoradora, ela faz isso muito bem. Ela mostra ela montando as decorações das festas dos clientes. Tá bom, ela tá notificando o mundo, ó, eu vendo isso daqui. E fica bonito demais. Se você quiser, o link tá lá na bio, porque tem que ter como a pessoa acessar você, tá? O segundo é a oferta sutil. Você precisa fazer uma ofertinha falando assim, ó, a agenda tá aberta. Eu tô com uma vaga para novos pacientes. A gente acabou de receber reposição de tal peça. Então é uma oferta sutil. Você não tá sendo agressivo, você tá avisando a pessoa que aquilo ali tá disponível. Então, ó, gente, a minha agenda tava fechada desde agosto, a minha agenda tá fechada desde agosto de 2023. Vou reabrir ela em janeiro, tô supondo, tá? Não sei se eu vou reabrir ela em janeiro ou não. E aí eu preciso avisar meu público, porque eu já tô com a agenda fechada há muito tempo. Tá todo mundo sabendo que eu tô com a agenda fechada. Aí eu venho e faço essa oferta sutil. Gente, tá aqui. E tem os momentos, poucos momentos no ano, que você vai fazer a oferta agressiva. Por quê? Porque tá tendo uma condição muito especial, porque tá tendo algo que é por tempo limitado. Agora, na Black Friday, o Manual dos Conteúdos Estratégicos tá com 60%. O que eu tô fazendo? Qual é a minha estratégia abrindo aqui pra vocês, pra eu mostrar o meu trabalho? Eu tô focando em fazer bons conteúdos, que são úteis, que falam sobre coisas que eu acredito. E no final, eu falo, o Manual dos Conteúdos Estratégicos tá com 60% de desconto. E existem dias, dentro dessa Black Friday, que eu vou chegar e eu vou falar, o manual tá com 60% de desconto. Compra agora, é por tempo limitado.
É uma oferta agressiva? É. Mas eu não faço isso toda hora. Se eu fizesse isso toda hora, eu ia ser só um humano spam. Agora, como eu faço em momentos pontuais, eu sei a hora de fazer, eu não sou um humano spam. Mas ao mesmo tempo, se você fica com tanto medo de ser um humano spam que você nunca oferece o seu trabalho, que você nunca vende, aí você também vai ter um problema. Que eu já tive. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu falava, às vezes, em alguns vídeos, eu tava dando uma mentoria hoje. E era essa única oferta que eu fazia, porque eu morria de medo de ser um humano spam. E aí, sabe o que aconteceu? Eu recebia muita mensagem assim, meu sonho que você desse consultoria. Aí eu, peraí, eu dou. As pessoas não sabiam. Então, qual é o problema de você também nunca mostrar efetivamente, de uma maneira mais explícita, que você vende algo? É as pessoas não saberem que você vende. Então, eventualmente, você tem que falar. Oi, eu vendo tal coisa. Se você é psicóloga, eventualmente você tem que falar. Olha, eu tenho alguns horários livres ainda. Ó, eu tô com essa janela. Porque senão as pessoas não vão imaginar. E aí, às vezes, é aquela hora que a pessoa que já tava querendo entrar em contato com você, mas não sabia se você tinha horário ou não, vai falar, opa, vou chamar ela. Então, fale sobre o seu trabalho. Mostre ele, venda ele. Mas não seja um humano spam. Que fica só falando, eu sou bom, olha as minhas conquistas, olha o meu dinheiro, olha o meu carro. Eu fujo dessas pessoas, tá? Fujo. Porque eu acho que é tipo assim, a pessoa tá tão focada nela que ela vai fazer uma entrega ruim pra você, porque ela tá focada nela. As pessoas que mais eu confio são as pessoas que estão focadas no público. Em entregar algo legal pro público. Então, fica de olho. Acho que pode ser um bom radar pra você medir o que você tá fazendo e também pra você medir de quem você vai comprar. 8ª lição do Mostre o Seu Trabalho. Aprenda a aceitar críticas. Traduzindo pro que eu acredito é busque sempre melhorar. Existem as críticas das pessoas que a gente não admira, que nunca conquistaram o que a gente já conquistou ou nunca conquistaram o que a gente quer conquistar. Existem as críticas das pessoas que elas só têm ódio no coração, mas existem as críticas das pessoas genuínas. Como um bom profissional, você tem que aprender a aceitar as críticas, filtrar o que é pessoal, o que a pessoa tá falando porque é uma dor que ela sente, ela quer te atacar, e o que efetivamente é uma crítica. Existem 2 extremos hoje na internet que eu vejo. Existem as pessoas que aceitam as críticas e que levam essas críticas bem, vão lá e corrigem. Boca Rosa fez isso muito bem. E existem as pessoas que não aceitam as críticas. E aí elas ficam tentando fazer de tudo pra justificar porque, na verdade, não é assim e você tá errado e não sei o quê. Eu acredito mais nesse lado aqui, tá? Onde você aceita. Na verdade, não é nem aceita, é onde você filtra as críticas, sendo bem realista com você. Você tem que ser honesta com você. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que ter um papo franco com nós mesmos. Olhar pra aquela situação e falar assim, eu vacilei aqui? A base, quando abaixa, ela tá realmente borrando na borda? Tá. Eu vacilei. Eu fiz isso de propósito? Não. Mas eu preciso corrigir. Isso vai fazer com que eu perca dinheiro? Vai. Mas eu preciso corrigir. Porque existe uma reputação que tá em jogo. Existe uma promessa que tá em jogo. E eu tô aqui pra servir o outro. E eu preciso servir com excelência. Se eu prometi servir com excelência. Então o que você vai lá? Você aceita a crítica e você melhora. Se você se cega e não olha para as críticas, você tá fadado ao fracasso. O empreendedor bom, aquele empreendedor que sabe o que tá fazendo, é aquela pessoa que consegue olhar para os próprios erros. É aquela pessoa que é muito insatisfeita. Ela nunca acha que tá bom. E por isso eu falo que um bom empreendedor, ele precisa ser desleixado. Porque mesmo sem estar perfeito, ele precisa colocar os projetos pro mundo. Porque senão ele nunca vai colocar nada. Então, ele precisa ter um mínimo ali de qualidade, de coisa tal. Tá nesse mínimo, coloca. Tá num mínimo onde não vai atrapalhar a vida do consumidor. São só detalhes que às vezes são futilidades pro consumidor. Então, é um detalhezinho aqui que eu queria que tivesse vindo um friso rosa e, na verdade, essa linha veio um rosa um pouco mais clara. A gente não tá conseguindo chegar no rosa. Pera, esse rosa aqui, assim, desse jeito, na embalagem não vai fazer a menor diferença. Bota pra rodar. Agora, é algo estrutural? Peraí, segura. O que eu tô querendo dizer?
o empreendedor, ele precisa ser esse equilíbrio entre a insatisfação e o desleixo. Muito insatisfeito para sempre melhorar e o desleixo para que as coisas possam acontecer e evoluir. Nona lição, e aí a gente vai vendo como o livro tem coerência e muitas vezes ele até se repete, mas isso é interessante. Venda-se. Não tenha vergonha de vender. Se você acredita no seu produto, se você sabe que ele pode transformar a vida de outra pessoa, que ele pode melhorar, que ele pode ajudar a pessoa que vai comprar, você está fazendo um favor para ela. Você está dando um presente para ela. Olha como é legal quando a gente está ali eu tô procurando agora uma regata branca. E eu quero muito uma regata branca. Vai ser maravilhoso se uma loja aparecer na minha frente com uma regata branca do jeito que eu quero. É um presente pra mim, eu tô precisando. Aquilo de alguma maneira vai melhorar a minha vida porque eu tô precisando disso. Vai ser mais fácil de eu encontrar, eu vou encontrar e vou comprar. Então, se você tá fazendo algo que o seu consumidor precisa e que vai ajudar a vida dele, por que você tá com vergonha de vender? Se isso vai ajudar ele? Se você acha que o seu produto ou o seu serviço vai transformar a vida da pessoa, por que você tá com vergonha de vender? Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Porque eu comecei a olhar para os meus métodos, para os meus cursos, comecei a olhar para os depoimentos das pessoas, comecei a olhar para a história de uma das minhas clientes que teve a agenda lotada uma semana depois que a gente tinha terminado a mentoria de conteúdo. Impressionante. E aí eu falei, eu tenho que ter orgulho de vender isso daqui. Porque se esse produto encontra uma pessoa que quer mesmo mudar a vida dela e vai seguir o método direitinho, eu dei um presente pra ela. Eu dei um atalho pra ela. Ela acessou um conhecimento que eu dediquei muitos anos pra conseguir descobrir. E ela, em 3 horas de curso, pode acessar. Na hora que eu fiz as pazes com a venda, na hora que eu entendi que o que ensinam pra gente de venda não tem nada a ver, não é empurrar um produto goela abaixo. É primeiro fazer um produto bom que o seu cliente precisa. Eu falo muito sobre isso no Consumidor no Centro, um dos episódios do podcast, que é, você olha primeiro pro seu público, o que o seu público tá precisando. Aí você cria. Por quê? Porque aí a venda é natural. Porque aí a venda é boa. Eu brinco que o empreendedor, muitas vezes, ele vai lá e faz assim, eu quero uma caneca rosa, então eu vou criar uma caneca rosa. E depois, se meu cliente não quiser, eu vou lá e empurro esta caneca goela abaixo. Não vai vender. Não vai. Agora, se você vai lá e pergunta pro seu cliente e fala assim, que tipo de caneca você tá querendo? Aí ele fala, eu quero uma rosa. Às vezes ele não fala desse jeito, tá? Ele fala, eu quero uma que seja feminina, eu queria algo que deixasse minha casa bonitinha. E aí você entende que é talvez o rosa? Aí você pergunta pro cliente 2, ele fala, eu adoro rosa. Aí 3, 4, eu adoro rosa. Aí você faz uma caneca rosa. Seu cliente vai olhar e vai falar, eu tava precisando de uma caneca rosa. Era exatamente o que eu queria. Você leu minha mente? Sim, eu te observei. E ao te observar, eu criei um produto que você queria. E aí agora, você, na hora que eu tento te vender, entende que eu tô quase te fazendo um favor. E aí, essa é uma troca justa. Você me dá um dinheiro por algo que você queria e eu produzi pra você. Então, quando você faz desse jeito o produto, você entende uma demanda do mercado. Eu vou usar o manual de novo como exemplo. Eu entendi uma demanda do mercado. As pessoas estavam lá fazendo vai se tratar garota. E falando pra mim, mas não vende. Ou eu faço vídeo e não vende. Porque a pessoa tava começando o vídeo assim. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. Nessa hora, querida, a pessoa já pulou pro próximo. Isso não é uma criação de conteúdo estratégico. Então eu entendi. Falei com os meus clientes. O que vocês estão precisando? Né? De uma maneira não assim. E vários me falaram. Eu queria ser melhor na criação de conteúdo. Eu queria criar um conteúdo que me trouxesse dinheiro. Eu queria, não é nem view o que eu queria. Eu descobri que não é view. A pessoa acha que ela é view. A pessoa acha que ela quer view, mas ela não quer. Ela quer vender. É isso. E ela acha que através do view ela vai vender, mas não necessariamente. O view, óbvio, que ajuda, né? Se você conseguir fazer um bom conteúdo que chegue em mais pessoas, é o mundo ideal. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é: as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar pra elas. Então você vai lá, entende as necessidades do seu consumidor, que foi o que eu fiz com o Manual de Conteúdos Estratégicos. As pessoas me falavam, eu quero ter mais view, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Na pergunta do mais por quê eu entendi, porque eu quero ter mais venda. E aí você vai lá e cria um produto que resolve o que elas estão sentindo de dor.
E aí o seu papel é mostrar pra elas que a dor não é necessariamente o vil, tô me trazendo como exemplo, e sim a falta de estratégia, e eu crio um produto que soluciona isso. Que é como criar conteúdo com mais estratégia. E por que que eu sou uma boa pessoa pra ensinar as pessoas sobre isso? Porque eu vivi isso na pele. Isso significa que você precisa ter vivido a jornada do herói pra vender algo? Depende. Existem coisas que você precisa ter vivido. Eu não posso falar como criar conteúdo pra converter mais se eu não converto. Eu só fiz esse curso depois que eu tive a minha agenda lotada até, 4 meses pra frente. Aí eu tive que fechar a agenda. E aí eu fiz esse curso. Eu só fiz esse curso depois que eu tive semanas que eu tinha 70 pedidos de mentoria. A demanda tava uma loucura, então eu tinha dominado como fazer conteúdo que aumentava a conversão, sem ser nem de perto a maior em seguidor do meu mercado. Então, a partir do momento que eu vivi isso na pele, eu posso ensinar. Mas um psicólogo não necessariamente precisa ter vivido um trauma e ele superou aquele mesmo trauma do paciente. Então, entenda, né, que você precisa adaptar essa parte aqui. Você precisa entender a dor do outro. É isso. E se você tem recurso para solucionar ela. A partir desse momento, você entende que a venda não é chata. Você entende que a venda vai ser, sim, um favor que você vai fazer para o seu cliente. Vamos, então, para a 10ª lição, que vai encerrar esse episódio. Permaneça criativo. Na minha tradução é: coloque todos os dias o óculos do criador de conteúdo. O livro diz que o trabalho criativo é uma jornada contínua, que você precisa se lembrar de que a consistência e a perseverança são fundamentais. Continue explorando, aprendendo e compartilhando para manter o seu processo criativo ativo e relevante. Essas foram as 10 lições do livro Mostre o Seu Trabalho. E o que eu queria te desafiar agora, de prática mesmo, porque todo episódio a gente tem uma lição prática, eu queria te desafiar a fazer uma sequência de stories ensinando algo que você sabe, ou dividindo a história de algum cliente seu, ou a sua própria história. Mas eu queria que você criasse uma sequência de story depois de escutar esse episódio. Pode até me marcar, se você não quiser me marcar no aberto, me marca no oculto pra eu dar uma olhada. E eu acho que é muito importante a gente treinar, mostrar o nosso trabalho. Quem não aparece não é lembrado. Não são os que mais sabem que mais vendem. Lembre disso, são os que mais aparecem. E eu acho que isso já é motivo suficiente para você começar a mostrar o seu trabalho para o mundo. Ainda mais se você for uma pessoa excelente no que você faz. Ou, ainda mais se você souber mais do que alguém. Porque você não precisa saber mais do que todo mundo para começar. Eu preciso avisar vocês que o Manual dos Conteúdos Estratégicos está com 60% de desconto. Esse é um treinamento que eu tenho muito como meu xodó. Se você nessa jornada de mostrar o seu trabalho para o mundo quiser uma ajuda para ser mais estratégico e mais assertivo, você pode usar o Manual dos Conteúdos Estratégicos como um atalho. Um atalho de conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento liberta. Lá, você vai entender como e o que criar para atrair mais clientes. Essa é a minha promessa para você. Tem 7 dias de garantia, como é prometido por lei. E eu vou deixar o link aqui com todas as informações do curso para vocês darem uma olhada. Essa condição especial é uma condição especial só de Black Friday. Você pode comprar o Manual dos Conteúdos Estratégicos por R$ 197 e pode parcelar em até 12 vezes. É uma oferta única, muito boa. A gente nunca tinha feito isso. E a gente decidiu usar Black Friday porque a gente entende que muita gente projeta para o começo do ano começar a criar conteúdo. Só que se você quiser já começar a criar agora, você chegar lá em janeiro tinindo, sabendo exatamente o que criar, como criar, o que falar, o que mostrar, essa é a sua melhor oportunidade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Depois não deixem de me contar o que vocês acharam de episódios que eu faço associações com livros. Eu gosto muito disso, eu acho que a gente pode trazer um conteúdo muito rico quando a gente faz isso. Então, deixem aqui os comentários de vocês e a gente se vê quarta-feira que vem. Um beijo, tchau!